propus isso para minha cliente, né, para a gente trabalhar justamente a parte da disciplina, ela me perguntou, Eliane, mas eu não sou uma pessoa disciplinada, né? E aí eu falei, mas é justamente isso, quando a gente faz uma pergunta para a gente, olha, se eu fosse uma pessoa disciplinada, o que eu faria nesse momento? Isso me ajuda a determinar qual que seria a melhor ação naquele momento. Porque, querendo ou não, a gente consegue ter uma noção do que seria ser uma pessoa disciplinada, só que muitas vezes a gente não consegue colocar isso em prática. Por quê? Porque tem todos esses outros pensamentos, hábitos, estratégias comportamentais, pensamentos automáticos, várias coisas que fazem com que muitas vezes a gente fique estagnado, né, e não consiga desenvolver essa habilidade da disciplina. Mas quando a gente faz essa pergunta, né, de como que eu agiria se eu fosse uma pessoa disciplinada, isso ajuda a organizar, né? Então a gente vai fazendo essa avaliação semana a semana. O que que eu senti comigo, né? A primeira semana foi mais difícil. Então eu fazia as perguntas, né? Como eu agiria se eu fosse mais disciplinada? Só que vou ser muito sincera, eu acho que funcionou, né, efetivamente assim, 10%. E aí na segunda semana eu continuei fazendo essa pergunta, já melhorou para uns 25%. Na terceira semana eu já fui trabalhando um pouco mais essa ideia e isso foi fortalecendo e assim sucessivamente. Vou ser muito honesta falando que eu não sou uma pessoa 100% disciplinada, mas a minha disciplina mudou bastante com relação a isso, a disciplina na hora de dormir, a disciplina na hora de alimentar, a disciplina na hora de organizar para realizar os atendimentos, a disciplina na hora de sair para conseguir chegar pontual. Então, tudo isso é um trabalho, né? Eu ainda estou nesse desenvolvimento desse trabalho, né? Mas tudo isso contribui para a pessoa se tornar mais consciente e cada dia ela fazer escolhas que sejam mais compatíveis. Nesse caso, a gente não quer fortalecer, né, pensamentos que são disfuncionais, que eu tenho que ser perfeita, eu tenho que dar conta de tudo, né? Eu tenho que ser uma pessoa ativa o tempo todo, né? Então, nesse caso, vai ser também importante, antes de você aplicar essa estratégia com o seu cliente, fazer essa avaliação, ok? Então, a gente vai trabalhar o agir como se, quando a gente perceber de fato que são estratégias importantes de se inserir e que vão ajudar o nosso cliente a organizar a vida dele e atingir os resultados que ele precisa. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa organização, está incluso aí o sono, o descanso, a alimentação, a atividade física, a qualidade de vida, né? Outras coisas que também são importantes. Senão a gente acaba reforçando, né, uma vida só ligada aos aspectos do trabalho de realização e acaba, né, fortalecendo essa ideia e prejudicando outras áreas que são importantes. Então, na minha vida, eu estou usando isso para todas as áreas, tanto do trabalho quanto para compromissos pessoais, como atividade física, como alimentação, como sono, né? Então, organizando isso de uma forma geral para obter resultados mais eficientes, né? De um modo geral também. Afinal de contas, as pessoas disciplinadas, né? Elas buscam aí justamente conseguir conciliar as coisas de uma forma o mais equilibrado possível para ter bons resultados em diversas áreas da vida, ok?